Olá pessoal, boa tarde. E aí, vamos ver se o pessoal entra aí. Tá todo mundo ouvindo? Vai me dando um sinal aí se. Quem for entrando aí, vai me dando um sinal se tá ouvindo bem, por favor. Principalmente o som, que tá um pouco afastado aqui. E eu tô querendo. Porque eu tô aqui com o meu notebook aqui na frente para mostrar algumas projeções para vocês. Pô, muita gente já, hein? Que legal, cara. Valeu. Aí todo mundo vai deixando os comentários, a gente tem a limitação de 1 hora, né? A ideia é rápida, eu não vou explanar ela muito aqui, ela precisa ser refinada. Eu tô querendo colocar lá na roda mesmo pro pessoal da ideia. E depois a gente tira as dúvidas e depois eu leio o recado de todo mundo, mas só enquanto o pessoal já vai entrando aqui, nós temos aqui Cristiana, Marcelo Batistone, Leonardo Maciel, Felipe Magno, Douglas. Oh, peraí, tá meio torto aqui, deixa eu arrumar aqui. Aí, peraí, caramba. Felipe Magno, deixa eu ver mais quem. Douglas, o Felipe tá dando um ok. Oi, Cristiana, Sebastian. Oh, meu Deus, é muito difícil aqui, viu? Vitor Assis, salve Pedro. Paulo Neto, Cezinha, Pereira, Kelly, Cezinha, valeu Cezinha, dando um joinha aí, Douglas, joinha. Henrique, tá tranquilo, Júlio? Obrigado, Henrique. Paulo Neto, Júlio, salve Júlio, sou seu fã, obrigado, viu, Paulo? Pô, que legal isso aí, né? Marcelo Batistone, som ok, valeu. Pedro falando que o som também tá legal, todo mundo. Leonardo falando que gosta muito das minhas lives, muito obrigado. It's Nutrição aí de novo. Cristiana, som tá bom hoje. Hoje não tem raio na tela. Pô, Cristiana, o meu escritório tem uma lâmpada aqui que atrapalha tudo. Eu tô mudando, aí eu já tô fazendo um escritório mais adaptado. Obrigado. Wilson, Thiago, Wilson Roberto, Thiago, Cicolone, o Irã de novo, nosso professor Irã. Ele fala administrador Irã aqui. PVD, Silva, Rafael, deve ser, né? Fala, Irã, boa tarde. Daniela, Henrique, DGSBH, bora reconstruir. Ó, o João. Bom, João. João, professor aí, excelente professor de personal. O Alisson, Robson Silva, Stephanie, PVD Bruno tá dando um joinha, beleza? Bora, Júlio, boa tarde. Giovanni, ao João, fala, Júlio. Beleza, João? Álvaro Gabriel, Wellington, ao Natal. Natal, o que você tá fazendo aqui, cara? Você é do lado do sem título da Lagoa. Vila Café, o Café Mineiro, fazendo propaganda. Um abraço. Mas o dono do Vila é cruzeirense fanático, hein, galera? Vila Café. Quiser ajudar empresário cruzeirense, o Rafa é fanático. Tá frio. Ó, Lodi, outro atleticano. Porra, Lodi, sai daqui, velho. Rodrigo Araújo. Vamos lá. Muita gente depois. O Lodi, depois a gente. Baú. Pô, muita gente. Depois a gente fala com todo mundo. Vamos lá. Lodi é o torcedor atleticano consciente. Ele sabe que o Atlético é menor que o Cruzeiro, ele sempre já admitiu isso pra mim, então eu não sou muito brigado com ele não, né, Lodi? Você tem consciência que a torcida é muito menor, que o time é muito menor, mas mesmo assim você é apaixonado por hereditariedade, respeito. Vamos lá. Galera, é o seguinte, primeira coisa é o seguinte, eu queria agradecer a participação de todos e queria dizer o seguinte, uma coisa importante ficar claro, eu não estou simplificando o problema do Cruzeiro, eu não quero aqui dizer que eu tenho a solução mágica, que ela é fácil de implantar. Isso pode até parecer, algumas pessoas podem depois querer usar, o Júlio está falando que é tudo muito fácil, tudo muito difícil, depende muito da gestão do Sérgio e do apoio da torcida, né? Nós estamos numa situação realmente muito difícil. O que me anima, até hoje eu conversando muito no Twitter, lá com o Rodrigo da repórter, falando com ele, que ele falou que não tinha solução, falou, o Cruzeiro, o que anima, o que deixa a gente animado o Cruzeiro, ele tem uma quantidade de ativos muito grande,
E o Cruzeiro tem 9 milhões de torcedores. E quando eu falo 9 milhões de torcedores, eu até brinco para falar que a gente tem o dobro do nosso rival, eu não falo isso para provocar, eu estou falando no sentido seguinte: hoje o futebol, a capacidade de geração de receita de um time, ela está diretamente ligada ao tamanho da sua torcida, não adianta fugir disso. O Flamengo se tornou essa potência agora que está muito difícil de segurar, porque tem uma torcida gigantesca que foi associada com boa gestão. Não adianta times com torcida menor ter tão boa gestão, por exemplo, o Atlético Paranaense. É um time que tem torcida menor, tem estádio, mas ele vai beliscar um título de 5 em 5 anos, em 10 anos, e se ele tiver numa situação financeira crítica, ele vai ter muita dificuldade para sair de lá. Agora, se você tiver uma torcida gigantesca e tiver os ativos ali para fazer uma gestão, você consegue sair da situação. Então, eu venho aqui, a primeira coisa eu queria deixar muito claro que eu não estou simplificando. A solução ela é difícil, mas nós precisamos ser ousados e ser inovadores. O que eu estou trazendo aqui é uma proposta inovadora. Eu acabei de trocar uma ideia com o Edinho, que vai fazer parte do comercial do Sérgio, me colocando à disposição. Ele falou que quer minha ajuda. Eu fiquei feliz porque, assim, todo mundo que me conhece sabe que eu fui contra essa candidatura do Sérgio. Eu não queria, eu queria que o Conselho Gestor continuasse. Eu achei que, de uma certa forma, foi prejudicial ao Cruzeiro, mas igual eu falei para ele, a página virou. O Cruzeiro precisa, o sucesso do Cruzeiro depende do sucesso deles. Então agora eu sou apoiador. E aí é um apelo que eu faço para todo torcedor. Nós tem uma linha muito tênue entre apoiar e passar o pano. Nós precisamos aprender com os nossos erros. Nós precisamos apoiar o Sérgio, independente de quem esteja no conselho, mas continuar vigilantes. Porque não dá para a gente esperar um ano para a gente descobrir resultados ruins, igual apareceram esse do Itair, do Wagner, para a gente levantar e ir para a rua fazer protesto. Então nós precisamos ser muito vigilantes. Se no meio do caminho a gente sentir, e eu não acredito nisso, eu não torço para que isso ocorra, a gente sentir que o Sérgio não vai caminhar para modernizar o estatuto, que ele vai colocar gente de índole duvidosa lá, nós precisamos dar o grito sim. Mas enquanto isso não ocorre, ele acabou de assumir, por exemplo, a contratação do David, ela é super questionável, sim, do ponto de vista, ela não é uma unanimidade. Será que o Cruzeiro precisava do David? De graça ele não veio, o David é um profissional. Eu talvez não concordasse, mas eu não vou ficar fazendo intriga em cima de contratação de David, não. Quem me conhece já via meu perfil lá em cima do Conselho Gestor, eu ficava lá falando, galera, vocês estão aqui preocupados com o Robigol, nosso problema é muito maior que isso. Vocês estão preocupados com o Benessi, nosso problema é muito maior que isso. Esse é o meu perfil, não estou dizendo que está certo ou que está errado, que eu gosto do Benessi, muito pelo contrário. Eu estou dizendo o seguinte, que não é hora agora de atrapalhar o Cruzeiro. Nós precisamos ajudar o Cruzeiro. Essa campanha que está tendo muita gente falando que vai desassociar, que não vai ajudar por causa do Pedrosa, eu até entendo, mas eu não concordo, porque se a situação está difícil com o apoio da torcida, sem o apoio da torcida, ela é insustentável. Então nós precisamos dar um voto de confiança. Eles ganharam a eleição. Ah, mas eles fizeram de tudo para tirar o Conselho Gestor. Concordo, não gostei também, mas agora já foi. O Conselho Gestor já saiu, acabou, gente. Agora nós temos que dar apoio para o Sérgio. E ele precisa, gente. Ele pegou o Cruzeiro. Peraí, desculpa, pessoal, só um minutinho. Voltei aí, gente. Caiu meu tripé aqui, para variar. Problemas técnicos, como sempre, né? Vou tentar regularizar aqui. Desculpa. Vamos lá. Sem apertar na tela. Pera aí, pessoal, só um minuto. Vou ter que apoiar em outro lugar aqui para continuar fazendo essa live. Aí, beleza. Maravilha. Estão ouvindo aí? Pera aí só um minutinho. Estão ouvindo aí tudo bem? Porque eu tive que apoiar o telefone embaixo na mesa e eu não sei se está atrapalhando. Tá tudo... Estão ouvindo, gente? Só me dá um feedback aí com relação ao áudio. Beleza. Importante é o áudio aqui. Nossa, mas tá difícil demais, gente. Que é isso? Que coisa, hein? Que fase. Valeu. Então vamos lá. Então depois aí desse preâmbulo que eu estava conversando sobre o apoio, agora a gente precisa ir nas inovações. Aí eu estava pensando o seguinte, poxa, quem estava
Vamos lá, eu não gosto de ficar falando de Atlético aqui, mas eu quero dizer o seguinte. Como que o Atlético está construindo o estádio dele, gente? Tô indo para a solução agora, tá? Como que o Atlético está construindo o estádio dele? O Atlético, ele está cedendo parte dos seus ativos e ele está fazendo um negócio que chama antecipação de receita. Os atleticanos odeiam que eu falo isso, mas eles estão antecipando receita. Como que eles estão antecipando a receita? Eles estão vendendo cadeira cativa. Vou deixar a Baú a live gravada depois e vou subir no YouTube também. Eles... O Silvio vai patrocinar o suporte da minha loja. Obrigado, Silvio. Parei questão de divulgar aqui. Eu divulguei as máscaras do Klaus. Olha que top, galera. Olha aqui, ó. Fina demais, né? Ó. Falou que vendeu até. Mas eles estão vendendo cadeiras cativas para 20, 30 anos, sei lá o que. Estão vendendo o name rights. Isso é antecipação de receita. Né? O name rights por 10 anos que seja. Estacionamento, eles estão vendendo direito para uma empresa. Cadeira cativa por 20 anos, eles estão pegando a receita que eles iam fazer com o nome do estádio em 10, 20 anos, que eles iam fazer com estacionamento em 10, 20 anos, que eles iam fazer com cadeiras em 10, 20 anos e vendendo agora para o torcedor. Isso é muito inteligente para viabilizar o negócio deles. Né? Eles não tinham condição de construir um estádio. Não adianta. Eles estão numa situação financeira muito difícil. Então, qual que é a solução do Cruzeiro? O Cruzeiro ele precisa agora, passa por uma solução de inovar e antecipar algumas receitas futuras. Qual que é a receita que o Cruzeiro tem mais disponível nos próximos 5 anos que não vai atrapalhar muito a receita? Porque assim, onde o Cruzeiro pode antecipar a receita, tá, gente? Já faz isso em boa parte, está lá inclusive no balanço financeiro. Vendendo cotas de patrocínio futuro. O Cruzeiro pode chegar para o Pedrinho do Supermercado BH. Gente, isso tudo, essas que eu vou falar aqui agora, elas atrapalham muito o futuro, mas a ideia que eu vou dar, ela não atrapalha tanto o futuro. Vocês vão ver, eu vou fazer um comparativo. Mas, por exemplo, essa atrapalharia o futuro, mas eu ainda prefiro salvar o presente e atrapalhar o futuro do que não fazer nada. Mas pode chegar para o Pedrinho do Supermercado BH e você pode chegar para ele e falar assim, eu quero te vender 5 anos de patrocínio antecipado, ou 3 anos de patrocínio antecipado. Tudo transparente, vai lá, 3 anos, 40 milhões de reais, entre os 40 milhões de reais do Pedrinho, vai ficar 3 anos sem receber dinheiro de patrocínio. Muitos clubes faziam isso com a Globo, né? Vendia o contrato da Globo, de 3 anos pegava antecipado. Isso é terrível para cobertar má gestão, mas chega numa hora que o Cruzeiro está correndo o risco de cair para a Série C, perder pontos, que às vezes é necessário, é importante que ocorra isso. Então, o Cruzeiro poderia vender direitos antecipados de patrocínio, o Cruzeiro poderia vender direitos de televisão, até porque isso é meio difícil, porque o Cruzeiro tem a questão, não sabe se vai estar na Série A ou na Série B, patrocínio de manga, várias propriedades, o Cruzeiro pode vender, isso se chama antecipação de receita. Essa não é a ideal, porque essa vai ficar, igual eu falei, vai ficar 2, 3 anos para frente sem ganhar nada de receita, mas é uma maneira de tampar buraco. Uma maneira que o Cruzeiro tem, não é o escopo original, ainda não cheguei na minha ideia, tá, galera? Que o Cruzeiro tem também de fazer uma grana aí não prevista, é vender direitos de preferência. O Cruzeiro pode chegar tanto para a Adidas quanto para a Digimais ou para a própria Globo e falar assim, ó, eu não vou renovar com vocês antecipado, mas eu quero tantos milhões para vocês terem prioridade na renovação. O que é prioridade na renovação? É assim... A Globo, ela tem prioridade. Aí veio o Esporte Interativo, me ofereceu 300 milhões, a Globo tem a possibilidade de cobrir os 300 milhões e ficar com a transmissão. Isso é bom. Vender o direito a gente não perde muita coisa, porque a gente continua com a possibilidade de negociar. Só que pode entrar um dinheiro. Então, são algumas ideias. Eu tenho anotado várias ideias para gerar receita, né? Outra coisa que o Cruzeiro pode vender e antecipar também, vender para os próximos anos, são name rights das unidades do Cruzeiro. O Cruzeiro poderia vender, lógico, não é o mesmo preço do name rights de um estádio, mas ele pode vender o name rights de uma Toca 1, de uma Toca 2, do prédio administrativo, prédio administrativo do Supermercado BH, sei lá, vende baratinho, mas vai pingando, vai pingando. Então são essas ideias. Mas a minha ideia principal é o seguinte, o que o Cruzeiro pode vender hoje, que o Cruzeiro tem, vamos dizer assim, excesso de oferta para os próximos anos, não deve atrapalhar muita coisa nos próximos anos. O Cruzeiro pode vender ingresso.
Eu não sei se vocês estão percebendo, tem igual o Atlético vendeu a cadeira cativa, igual muitas empresas que estão fechadas estão vendendo voucher para usar depois da crise do corona, o Cruzeiro pode vender ingresso. E a minha proposta é que o Cruzeiro use a própria torcida para fazer essa venda, comissionando a torcida. Você pode fazer de duas formas diferentes. Você pode ou fazer o esquema de marketing multinível, que eu tenho desenhado aqui, ou seja, começa com 100 torcedores, esses 100 torcedores compram 2 ingressos cada um. O kit de ingresso vai custar R$100 com 2 ingressos, tá? Aí esses 100 tem que vender para mais 2. Aí esses 100 viram 200. E os 200 tem que vender, 2 viram 400, que virou 800. Se você chegar no 10º nível, dá 100 mil kits. 100 mil kits. Ou seja, 200 mil ingressos. Se o Cruzeiro vender cada kit a R$100, R$50 o ingresso, nossa, mas está muito caro, Júlio. Sim, a torcida sabe que essa compra é uma compra para ajudar com uma contrapartida, tá? Se o Cruzeiro vender aí 100 mil kits com 200 mil ingressos, o Cruzeiro faz R$10 milhões de receita. De uma vezada, tá? Se o Cruzeiro vender 200 mil kits, que não acho um absurdo, daria 400 mil ingressos, o Cruzeiro pega e faz R$20 milhões de receita. Você pode fazer o comissionamento no marketing multinível, igual essas empresas que fazem, Monavia, Herbalife, sei lá o que mais. Ou o Cruzeiro simplesmente pode abrir uma página, ou o seguinte, quem comprou o kit, ele vai receber um código numa landing page, eu entro lá, compro, e aí eu tenho um código, e todo mundo que eu vender, que comprar por meu intermédio, por indicação minha, vai lá e põe meu código e eu ganho 5% de comissão. E aí, gente, eu dou até uma oportunidade para torcedor que está aí na correria, sem trabalho, sair tentando vender esses ingressos. Ele não vai vender nada físico, ele vai receber um voucher, que ele vai poder usar nos próximos 3, 4 anos. 400 mil ingressos, se você for pensar, o Cruzeiro faz 40 jogos por ano, tá? 40 jogos por ano em BH. Se você botar 10 mil ingressos por jogo, é 400 mil ingressos. Só que se você pode colocar para fazer isso em 3 anos, e o Cruzeiro tem uma obrigação de colocar pelo menos 10 mil assentos disponíveis por jogo, exceto jogos de mata-mata ou jogos definitivos. O Cruzeiro pode botar uma cláusula dessa. É uma ideia que o Cruzeiro vai antecipar uma receita. Então, se o Cruzeiro vende, a torcida se engaja. Por que eu estou falando isso? Eu acho isso muito melhor do que simplesmente abrir uma conta para a torcida ir depositando. Porque aí tem um produto estruturado, tem uma contrapartida do clube, algo que o clube tem em abundância para oferecer, né? O Cruzeiro tem 50 mil ingressos por jogo durante um ano. Se você pegar 50 mil ingressos vezes 4, o Cruzeiro tem 2 milhões de ingressos por ano. Em 3 anos, o Cruzeiro tem 6 milhões de ingressos. Vender 400 mil antecipado não vai comprometer a receita futura do Cruzeiro, concorda comigo? Esse é o ponto. Então essa ideia, modéstia à parte, é uma ideia muito boa. O Cruzeiro precisa criar uma páginazinha simples, sair daquela confusão, daquele sistema maluco do Cruzeiro que não funciona, uma landing page simples, criar o critério onde a pessoa vai lá, compra com seu cartão de crédito, recebe um voucher simples, aí depois, mais para frente, tem que pensar num sistema para trocar esse voucher por prioridade, lógico, porque vai ter jogo que pouca gente vai querer ir, vai ter jogo que muita gente vai querer ir, vai ter que criar as regras. Estou falando, o objetivo aqui não é ficar refinando as ideias aqui agora, não. Tá? As ideias precisam ser refinadas e modificar. Ela nunca vai sair do jeito que está. Ela vai fechar, finalizar e ser implantada do jeito que eu estou propondo. Isso aqui é o ponto de partida, tá? Essa é uma ideia que dá de 10 a 20 milhões. E eu tenho uma outra ideia, gente, que é fazer a mesma coisa com o empresário. Aí eu estou sendo mais modesto, é tentar arrumar 1.000 a 2.000 empresários. Por exemplo, o Rafa do Vila Café, que está nos acompanhando aqui. O Juliano Pumba da Masa Incorporadora. Que vai custar 10... Vamos tentar arrumar 1.000 empresários pagando um valor de 10 mil a 15 mil. Aí tem que definir mais ou menos. E dentro desses 10 mil a 15 mil, ele vai ter de 200 a 400 ingressos para ele distribuir para seus clientes, seus colaboradores, seus parceiros, seus fornecedores, fazer a social, fazer o network, e vai ganhar ainda 3 a 5 posts patrocinados do Cruzeiro. E o Cruzeiro ainda poderia pegar esses 1.000 empresas e ainda fazer uma lista na sua página com classificados de apoiadores da reconstrução, que são as empresas. Então vai estar lá, Vila Café, fornecedor de café, Masa, incorporadora de lotes, Smart, que é a minha empresa de consultoria. E cada empresa que tiver
o Cruzeiro vai fazer uma lista para estimular o seu torcedor a consumir dessas empresas que estão ajudando. Essa empresa entraria com valor de R$10.000, parcelado aí no cartão em 10 vezes, que seja, de 1.000, ganharia os ingressos, tudo revertido em ingresso, ainda ganharia o posto patrocinado do Cruzeiro e está no classificados do Cruzeiro. Gente, faz uma conta de padeiro aqui comigo. 1.000 empresários médios, porque 10.000 dá para ser de pequeno, médio empresário. Não estou falando de grande empresário, não. Grande tem que patrocinar o Cruzeiro lá em cima na camisa. 1.000 médios ou pequenos empresários pagando 15 mil reais de uma cota unitária ou 10 mil reais, dá de 10 a 15 milhões. Então nós estamos falando de 10 a 20 milhões de vendas de ingresso entre torcedores comuns, usando ou não marketing multinível, mas usando comissionamento. Quer dizer, imagina que o pessoal que está desempregado e vai sair feito louco tentando vender esses ingressos, porque para ele poder vender, ele simplesmente tem que comprar. Ele comprou, ele ganha um código e ele sai vendendo. Todo mundo que comprar com o código dele, ele ganha um cashback. Ele vai ganhar um dinheiro de volta, é uma maneira de fazer renda, cara. Então, 10 a 20 milhões com venda de ingresso para torcedor comum e 10 a 15 milhões com venda de ingressos, pacote de ingressos para empresários, com postos patrocinados e algumas coisas a mais. Tá, e aí tem uma terceira ideia, que aí vem muito vinculada à cadeira cativa lá dos estádios do Corinthians, do Atlético, o que seja, que é todo mundo que tem estádio faz. Que é o... Eu recebi uma ligação. Que é o seguinte, esse é para uma camada mais abastada. As pessoas que fazem os sócios cativos, a gente poderia fazer um pacote para eles comprarem 10 anos de sócio cativo. É como se fosse uma cadeira cativa por 10 anos. Gente, isso é absurdo? Não. Todo mundo que tem estádio vende cadeira cativa. Quanto vai custar a cadeira cativa do Atlético? Sei lá, 20 mil reais, 30 mil reais. Os caras vão comprar para ter direito a um assento. O cara pegar e fazer um sócio, por exemplo, cabuloso, por 10 anos, é como se ele estivesse comprando a cadeira cativa por 10 anos. E o Cruzeiro poderia dar aí um desconto de 20% para comprar agora, antecipado. A pessoa não sofre com a inflação, não corre risco de reajuste dos planos, tem 10 anos pagos. E isso não é nada absurdo. Se você pegar o cabuloso hoje, que é R$70 por mês, tá? Ele daria aí 70 vezes 12, 840 por ano. Tá? Vezes 10 anos dá 8.400. Se o Cruzeiro der 20% de desconto para ele comprar, é como se ele comprasse por 6.720. Em 12 vezes no cartão. Por que eu estou falando em 12 vezes no cartão? Você fala assim, Júlio, meu Cruzeiro precisa do dinheiro à vista. O recebível que é no cartão de crédito é fácil do clube antecipar. Com a Selic baixa, não é caro para o clube antecipar. Então dá para o Cruzeiro vender em 12 vezes para facilitar a vida de quem compra e antecipa junto às operadoras. O que acontece? Nós estamos falando então... do Cruzeiro tem 3 modalidades, tem o Cabuloso, Sangue Azul e Palestra, uma média de R$110 por modalidade. Se o Cruzeiro vender, escuta o que eu estou falando para você, gente. Se o Cruzeiro vender 5.000 cotas por 10 anos, numa média, vai entrar em média R$10.560 por cota, por plano de sócio de 10 anos. Se o Cruzeiro vender, isso daria R$880 por mês em média. Isso não é absurdo para a parte da torcida mais abastada. Isso aqui eu estou falando para a torcida mais abastada, para aquele pessoal que já é o sócio cabuloso, para o pessoal que já é o sócio cativo, que já paga o valor alto. Se o Cruzeiro vender 5.000, estou falando, o plano do Atlético, se eu não me engano, eles estão propondo vender mais de 10.000 cadeiras cativas para o estádio deles. Se eles conseguem, com metade da nossa torcida, a gente não consegue vender 10.000 cadeiras cativas, planos cativos por 10 anos. Então vamos fazer uma conta aqui comigo. 5.000 pagando R$10.000 dá 50 milhões de reais. Se o Cruzeiro vender 10.000 desses planos, que aí é uma meta já bem mais agressiva, dá 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. É vender 10.000 planos cativos, ou de 5 a 10 mil planos cativos por 10 anos. Não é por um ano. É vender 10 anos. Esse o Cruzeiro vai perder a receita dele por 10 anos. Porque esse cara ia comprar o sócio aí provavelmente por 10 anos e não vai comprar mais esse sócio por 10 anos. Mas não tem problema. Nós estamos precisando de dinheiro para pagar a conta hoje. No médio e longo prazo, a solução do Cruzeiro é a venda dos seus ativos, venda de jogador, melhoria e eficiência da base para fazer umas promessas, aí vender os jogadores muito caro e tal.
Então eu estou dando 3 ideias aqui. Vender ingresso antecipado para o torcedor, vender ingresso antecipado para o empresário e vender o sócio cativo por 10 anos para pessoas mais abastadas. Aí nós estamos falando de no mínimo 50 milhões a 100 milhões de receita. Agora, isso precisa ser trabalhado. Não adianta que o mais fácil eu estou fazendo, tá, gente? Que é ter ideia. Tudo bem, as ideias são inovadoras, é legais, mas isso é mais fácil. O mais difícil chama-se tirar a bunda da cadeira e implantar. Isso tem que ser feito com muita gestão. Todo dia acompanhar quantos foram vendidos, ter uma solução de tecnologia que atenda, ter um saque que atenda o torcedor, ter a venda ativa, fazer a gestão com as pessoas que querem vender, convocar os influencers digitais do Cruzeiro, fazer uma parceria com eles para eles divulgarem os produtos. Tem muito, ativar com o cantor, com o Gustavo Lima, com o padre Fábio de Mello, com o Fernando Rocha, com todos os atores cruzeirenses e tentar ativar e fazer uma gestão ativa. Toda semana, quantos mil nós vendemos? Falta tantos. O que nós vamos fazer? Plano de ação, gestão em cima. Isso eu já me ofereci para fazer de graça. Isso é que uma empresa cobra para fazer para as outras empresas que eu faço. Implementar essas soluções de gestão para melhorar a receita, e eu já me ofereci tanto para a gestão, todas as gestões já passaram para fazer isso de graça pelo Cruzeiro aí para fazer essa gestão, mas os caras têm que querer fazer, não adianta eu chegar lá igual eu cheguei no começo da gestão do conselho gestor e nada que for combinado as pessoas fazem e eu não tenho autoridade nenhuma para reclamar com ninguém, o cara de TI fala que vai arrumar e não arruma, e tem 5 meses não arruma, o cara que vai fazer as ativações de marketing fala que vai fazer e não faz. Ia ter um programa de saque para atender o Cruzeiro, o torcedor via o WhatsApp, um programa de sócio e ninguém faz, que aí eu estou perdendo meu tempo, perdendo meu dinheiro e perdendo minha saúde mental com isso, entendeu? Então, gente, nós estamos pensando aqui em ideias inovadoras que não vão queimar ativo, que não vão queimar nada e permite o Cruzeiro levantar ainda em 2020 50 milhões. É fácil? Não, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas difícil para o tamanho da nossa torcida não é. Eu acho muito melhor do que eu abrir uma conta e cada torcedor deposita sem um objetivo, sem uma meta, sem um valor a ser trabalhado. E o Cruzeiro não está, basicamente ele está entregando ali ingressos, porque o sócio cativo também tem direito a ingresso. E o Cruzeiro ainda vai sobrar aí do Mineirão 40 mil ingressos em média por jogo, 45 para vender ainda. Ou para os outros sócios. Então ainda tem muita coisa a ser feita. Então assim, o Cruzeiro não está entregando, porque uma coisa, se você vender os direitos para a Rede Globo, o ano que vem você não pode vender para outro canal. Se você vende um patrocínio para o Mercado BH, o ano que vem você não pode vender para outro master. O ingresso não, o ingresso o Cruzeiro tem em abundância, é recurso em abundância, é recurso sobrando. A disponibilidade é alta. Então a ideia vem dessa, eu fiquei quebrando a cabeça aqui. Então qual que é a ideia, gente? Só para a gente resumir. Oh, legal demais, 100 pessoas na live, hein? Putz grila, que satisfação. Então, Eduardo Costa, aí estamos falando aí. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, o Sérgio é inevitável, que ou o Sérgio consegue agora alguém para comprar o passe de 1, 2 jogadores para entrar um dinheiro ou um empréstimo, ele precisa de oxigênio para respirar no curto prazo. Ele precisa continuar o trabalho de austeridade com os gastos e ele precisa continuar a melhoria das receitas. Tem muita fonte de receita que o Cruzeiro não explora bem. Ele precisa disparar o projeto de gestão dos seus ativos, de dar uma melhor destinação para os seus ativos, aquele projeto que eu falei já muitas vezes, que é de centralizar todas as unidades do Cruzeiro numa área só, possivelmente em Nova Lima. Vende Hoje muita gente falando, vocês acham que o Cruzeiro vai vender os seus ativos pelo valor de mercado? É óbvio que não é para vender tudo agora, nem pode. A maioria está alienada. O Cruzeiro precisa fazer um trabalho de desalienação, arrumar um dinheiro aqui, paga uma dívida aqui, desaliena põe esse no mercado, tenta vender, pega esse dinheiro, compra uma área nova muito mais barata, transfere, vincula a dívida de um segundo a essa nova área, pega, faz a construção de infraestrutura, vai melhorando sua gestão, vai gerando superávit, vai pagando a dívida aqui, vende um outro aqui, pega o terceiro aqui, dá em parceria para uma Multiplan, para uma BR Malls, administradora de shopping, e faz um shopping popular ali no Barro Preto, pega um terceiro ali, faz uma área comercial, um boulevard. Gente, quando a gente fala as coisas, a gente tem que escrever em poucos caracteres, mas tem um plano que tem que ser feito para fazer isso.
Você tem que fazer um projeto para fazer isso, com responsáveis e prazos. Agora, que é viável, porque essas dívidas do Cruzeiro, por mais que a maioria delas seja de curto prazo, o Cruzeiro também pode montar um condomínio de credores. Não são os 600 milhões que já venceram da dívida de curto prazo. A dívida de curto prazo tem que ser separada naquela que o Cruzeiro precisa pagar e naquela que o Cruzeiro vai lá assim, gente, devo, não nego. Vamos organizar um condomínio aqui, eu vou pagar no longo prazo. Ponto. O que o Cruzeiro precisa no curto prazo aí é em torno de 100 milhões para pagar as dívidas FIFA, manter o salário em dia, no máximo, nem 100. No curtíssimo prazo, 30, 40 milhões. Até o final do ano, talvez uns 100 milhões. E o resto o Cruzeiro vai equacionando. Se as pessoas sentirem que o Cruzeiro está fazendo uma gestão profissional, as pessoas vão ter boa vontade para negociar isso tudo. E não tem muito onde fugir, por exemplo, dessa dívida aí de 600 milhões, por exemplo, tem salário de frete, está atrasado. Então, um exemplo. Deve estar atrasado aí, salário de Thiago Neves. Cruzeiro vai pagar isso agora? Você acha que o Cruzeiro vai pagar isso agora? Entra na justiça, isso até transitar em julgar vai demorar muito. Então, o Cruzeiro tem que fazer um condomínio dos credores e pagar. Não estou falando do Cruzeiro da Calote, eu estou falando que o Cruzeiro é utopia o pessoal achar que o Cruzeiro vai pagar 600 milhões de dívida no curto prazo, mas é utópico também achar que o Cruzeiro precisa pagar os 600 milhões, senão fecha as portas. O Cruzeiro precisa pagar no curto prazo entre 50 e 100 milhões. Não tem de onde tirar esse dinheiro. Por isso eu estou sugerindo um empréstimo. Eu sei que esse empréstimo não é fácil, porque o Cruzeiro está com todos os seus imóveis basicamente alienados, mas o Pedrinho, o próprio Sérgio, veio com a promessa de investidor, deve ser o Pedrinho. Alguém vai investir no Cruzeiro ali, senão não consegue nem começar. Ele nem aceitaria esse desafio sem esse início. Então é isso, gente. Bom, as ideias estão aí. Estou disponíveis para ajudar a implementar, para formatar melhor. Estou disponível para fazer a gestão disso aí com gente da minha equipe, faz remoto e tal. Agora, precisa querer. Eu estou muito motivado. Essa conversa que eu tive com o Edinho agora mais cedo, ele está muito motivado, ele vai ser o comercial do Cruzeiro. Percebo que não é rancoroso, que não ficou mágoa, porque meu receio é o seguinte, eu dou minha opinião mesmo, eu não tenho vínculo com ninguém, não tenho rabo preso, não tenho interesse comercial nem financeiro no Cruzeiro, então não me preocupo. Se eu tivesse a fim de arrumar um emprego no Cruzeiro, eu estava desde o início falando, nossa, o Serginho é ótimo, sei lá o quê, porque eu sabia que ele ia ganhar essa eleição desde o princípio, mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em ajudar o Cruzeiro. Se querem minha ajuda, eu vou estar disponível. Deixa eu ler um pouco as mensagens da galera aqui. Nunca vi tanta mensagem, estou perdido para dar. Até porque a gente tem tempo de duração, eu não sei ver quanto tempo já foi, mas imagino que foi só meia hora, né? Vamos lá. Vamos ler as mensagens. Quem tiver alguma dúvida, vamos falar. Tá. Nossa, é muita coisa, hein, galera? Tô subindo aqui, vamos lá. Pô, muita coisa. Tá, depois que acabou... Aí o Rafael tá falando aqui, vamos impugnar e colocar o Baroni. Não, tem mais coisa pra cima. Nossa, que tanto de coisa, hein? Vou até pegar o telefone, tá, galera? Fica mais fácil na minha mão aqui pra ler tudo aqui. Tchau, profissionalismo. Rafael tá falando, 3 anos estamos de volta. Thaís, meu amor, tá aqui também. Minha esposa prestigiando. Pumba, Baú, vamos lá. Felipe, Lucas Ramos, Porto. Guilherme Grelo, gente boa aí também. Douglas, Santana. Grelo mandando o Lodge sair. Já falei, o Lodge a gente aceita porque ele sabe que o time dele é menor que o nosso. Ele assume, então ele é um atleticano consciente. Saulinho, chama o Cabido para jantar ele novamente. Galera, cara, eu não podia deixar ele ficar falando umas coisas ali sem uma análise mais coerente, porque ele põe em desespero a torcida e desanima. E gente, eu não tô aqui querendo inventar, vender ilusão para a torcida, não. Eu estou desde o princípio falando, a situação do Cruzeiro é terrível, mas o Cruzeiro tem 9 milhões de torcedores. É mais fácil para um time que tem 9 milhões de torcedores pagar 800 e poucos milhões de dívida que um time que tem 4 milhões e meio de torcedor pagar 700 milhões de dívida. Escuta o que eu tô falando. É mais fácil. Vamos lá. Rui Neto. E se ficou alguma dúvida na minha proposta, manda aí a pergunta, tá?
O Baú tá falando aqui, Cabido falou que a dívida do Cruzeiro é impagável, não é fácil, mas é uma análise muito simplória, como os 800 fosse urgente. É o que eu falei para o Cabido, essa foi a minha resposta para ele. Temos só que ter 1 milhão de torcedores pagando 70. O Rafael tá falando, Rafael, é muito difícil, cara. Nossa torcida é 9 milhões, mas assim, estatisticamente, a torcida que é engajada, ela não passa aí de 2, 3%. O Inter, que é benchmark, ele tinha, eu lembro quando eu fiz uma análise de todos os programas de sócio, o Inter tinha 1% do sócio. Então o Cruzeiro quase chegou, o Cruzeiro chegou a 0,6, 0,7, foi muito bom agora, né, com o sócio da reconstrução. Mas ainda não chegou nem a 1%. 1% seria de 9 milhões, 9 a 10 milhões seriam 90 mil sócios. Loja Ego aqui prestigiando, da Karina, né? Pessoal pedindo para sortear uma camisa do Cruzeiro. Cabido não sabe o que diz, o Saulinho tá falando, ele quer ser um capítulo da vida, Matheus. Então vamos lá. O que mais? Baú falando que Capelo é inteligente, Cabido é palpiteiro. Rafael, vamos impugnar, colocar o Barone. Aí o pessoal assustou que foi na hora que caiu meu telefone. Aí vamos subindo. Todo mundo ouvindo 100%. Cezinha, Juliano Maneta, Andrelli. Ó, o Andrelli aí de novo. Prazer ter você aqui novamente. Henrique 89. Reinaldo Silva Duto, fazer ligação de base com um profissional, eu apoio a contratação de David. Beleza, Reinaldo, isso aí vai ser muito controverso. O importante é não dar uma dimensão muito grande para isso, né? Não é nem bom demais, nem ruim demais. Silvio, vou patrocinar o suporte. Valeu, Silvio, estamos esperando seu suporte aí. Saulinho Rocha, investidores. Vamos lá, quem mais? Bruno Henrique Toledo Paiva, Ítalo Borges. Glaubin, já vendeu, Júlio? TV, acho que até 2022. Ele tá falando dos direitos de TV. Pois é, Glaubin, não. Pois é, eu imagino que sim, que já vendeu, mas não tô nem falando disso. E vende mal, tá? Cruzeiro vende mal. Eu venho criticando desde a época do Perrella, depois a gestão do Gilvan e depois de novo. Cruzeiro vende os seus direitos de televisão pelo mesmo preço que vende para um Atlético, para um Santos, para um Botafogo, para um Fluminense, que são times que têm muito menos torcida que o Cruzeiro. Isso é um absurdo, né? Porque eles pagam, porque lá no Rio, mas tem eixo, tá. Chega no Rio, eles pagam mesmo tanto para o Flamengo e para o Vasco? Não, por quê? Porque a torcida do Flamengo é maior que a do Vasco. São Paulo, eles pagam mesmo tanto para o Corinthians e para o Palmeiras, para o Santos? Não. Por quê? Porque a torcida do Corinthians é maior. Por que aqui o Cruzeiro tem que ganhar o mesmo tanto que o Atlético? O Cruzeiro tem o dobro de torcida, sei, todas as pesquisas dão isso, de 50% a 100% maior. Então não temos que também ficar escondendo esses fatos, a gente tem que pegar e colocar isso na mesa e negociar melhor, tá? Vamos lá. Odirley, boa tarde, Júlio. Se fizer a manutenção da divisão já é lucro. Kleiber solto, o Rafa aqui de novo, vamos lá. O pessoal entrou aqui para bater papo, né? O Bayer vende os ingressos do estádio 1 ano antes. Pois é, Matheus, aí a gente pode vender mais, né? Mas tem que começar. Tainá, vende a Toca 1 e o clube e fica a base. Então, essa é a minha proposta de médio e longo prazo, que é a gestão dos ativos, né? Ela não tem... o Cruzeiro realmente precisa vender alguns ativos para pagar essas dívidas, ainda mais dívidas caras. Eu não sei se vocês sabem, o Cruzeiro pagou 100 e tantos milhões de reais de despesas financeiras, que é juros, multas, no ano passado. Isso é um absurdo, né? Pedro Henrique, marketing multinível não é pirâmide? Pedro, é pirâmide quando não se tem um produto para entregar, tá, Pedro? Isso aí eu já estudei bastante. Por exemplo, quando você vende um produto, é uma técnica de venda. Tá? Agora, quando você pega e vende, igual tinha aquela Telex Free, sei lá como é que chamava aquela empresa, não vendia minutos de ligação telefônica, umas viagens, aí é criminoso. Mas, por exemplo, tem empresas que vivem disso há muitos anos. A Herbalife é uma delas. Aí, Daniel, vender bonecos do Fábio. Pois é, Daniel, aí o tanto de coisa para fazer receita por isso que eu falei que tem que continuar esse processo de gestão profissional das suas receitas, né? Gerfete, Cruzeiro tem que vender cota social com direito a voto, tipo R$30 mil e 24 prestações. Aí, Jeff, tem a outra proposta lá que também pode gerar uma receita muito boa para o Cruzeiro, que eu já fiz uma live a respeito, que seria o sócio-democracia, que não é tão democracia assim, teria que comprar uma cota, mas eu acho que nesse momento que o Cruzeiro está passando de dificuldade, eu acho que deveria até facilitar mesmo para quem pagasse ter direito a voto. Obviamente que cumprindo alguns pré-requisitos, seria mais receita adicional. Não necessariamente precisaria
comprar a cota do clube, porque tem torcedor que só quer votar, que mora fora, que não quer frequentar o clube, ele não precisa comprar, tá? Beleza? O Rafael, top demais, Júlio, obrigado. Daniel, tem que vender triênios do Robertinho na Hotmart. Aí o João tá respondendo o que eu respondi sobre a questão do marketing multinível, tem produto. Leonardo Maciel, essa proposta é interessante. Pois é, Leonardo, eu acho que é um caminho, né? Não é triênio, é trênios do Robertinho no Hotmart, mas o Robertinho já até saiu do Cruzeiro, pô. Não tem nem jeito, né? Treinos do Robertinho no Hotmart foi ótimo. Silvio dizendo que foi uma ótima ideia. Rui, importante o marketing forte. Itazeiro, boa ideia, Júlio. João, falando boa ideia, Júlio. Granato Lucas, você nunca foi ouvido alguém de diretoria? Já fui ouvido, eu apresentei o meu projeto da reconstrução lá para o Conselho de Gestores, implementaram várias coisas, coincidência ou não, que estavam lá, né? Mas eu acho que poderiam ouvir mais, né? Poderiam ouvir mais, até porque eu não estou querendo nada do Cruzeiro, eu só estou querendo oferecer, então acho que não custa, e eu tenho muita experiência com empresas, com gestão, né? Tem mais de 12 anos que eu ajudo empresas a melhorar seus resultados. Sou professor da Fundação Dom Cabral, para quem não sabe, sou professor convidado, então assim, é um recurso que eles poderiam explorar melhor. O Baú falando que a recompensa poderia ser as principais pessoas serem seguidas na rede social pelo perfil, isso é excelente. Pois é, o perfil, só do perfil fazer um agradecimento a todo mundo que comprar esses ingressos para ajudar, esse kit de ingressos, já seria uma bela de uma contrapartida do clube, né? Além dos ingressos, certo? Olha lá. Você vende ingresso, tem 3 anos para utilizá-lo. O Itazeiro está falando, exatamente essa é a minha proposta. Pode deixar até 5 anos. Se a pessoa quiser demorar para usar, não tem também necessidade de ficar botando validade, a pessoa correr o risco de perder, igual eles tiraram os pontos nossos lá do programa de sócio. Se quiser usar daqui a 5 anos, que use, entendeu? Paciência também. Quanto mais demorar para usar, mais dilui para o Cruzeiro. É até fácil, né? A Claudete falando, excelente ideia, tem que chegar o Sérgio, vai chegar, tá? O Serginho pediu para eu mandar a gravação dessa live para ele, então vou mandar. O Maneta e o Pumba falando que a ideia é boa. O Sil falando, de repente dá para ficar mais atrativo, o torcedor conseguir vender 2 ingressos, ganharia mais um. A ideia é essa mesmo, mas assim, para simplificar, faz o cashback, entendeu, o Sil? Você dá 5 a 10% da venda, se o cara vender 10, ele ganha 1, se ele vender... Sei lá, se ele vender 20, ele ganha 2 e não limita, deixa ele ganhar. Se ele quiser vender 100 e ganhar um dinheirinho com isso, excelente para o Cruzeiro e para ele, ótimo. E é torcedor ainda, melhor ainda. O Daniel falando que compraria esses ingressos, tem vários clientes cruzeirenses na padaria, tá vendo? O Daniel tá dizendo o seguinte, do pacote do empresário. Ele falou, eu compraria esse kit aí de 200 ingressos por 10 mil reais, com direito a um post patrocinado, a ficar no classificados do Cruzeiro, e pegaria esses ingressos, sortearia para os seus clientes. Ele faria muito mais de 10 mil com isso, com aumento de receita. Eu também, como empresário, compraria e daria isso. Eu acho que vários empresários cruzeirenses, então eu estou sendo até modesto em falar em vender só para 1.000 empresários. Eu acho que devido ao valor, a possibilidade de parcelar em 10 parcelas de R$1.000, isso para o empresário, nós temos um universo gigantesco de empresários que comprariam isso. Eu tenho absoluta convicção. Mas precisa ter mobilização do clube. O clube é que tem que vender. O Cruzeiro não pode criar as coisas para os outros fazerem, para a torcida vir atrás. O Cruzeiro tem que ir atrás. Uma gestão ativa, uma venda ativa. Beleza? O que mais aqui, gente? Victim Películas, aí, ó, dando ok. Tainá seria ótimo. Kleber Roy. Odirley, top demais. Ó, o pessoal tá gostando. Ó. E a mim de fazer leilão com camisa de jogadores que recebem direito de imagem sem fazer nada. Wellington, essa também é uma ideia muito boa. Talvez não tenha um potencial tão grande de receita, mas toda receita é muito bem-vinda. O Cruzeiro explora muito pouco a imagem dos seus jogadores, já que o Cruzeiro paga direitos de imagem. Inclusive alguém falou aí esses dias, aí eu concordo, um falou assim, pô, o jogador fica botando marca de chuteira, fazendo propaganda, isso não deveria ser do Cruzeiro. O Cruzeiro não paga direito de imagem? Será que essa renda do material esportivo que o jogador usa, um boné, alguma coisa, não deveria ser revertida para o Cruzeiro? Né? Rui Neto, boa. Gabriel Severo, gente boa. Fala, Severinho. Concordando aqui também. Luiz Alcântara, o que eu tenho receita dessa conta bancária? Eu aí ainda ter acesso. Esse receio eu tenho também, mas não pode, né? O Luiz tá doido. Esse homem não pode ter direito a nada no Cruzeiro. O Cruzeiro tem que ter trocado todas as chaves de todas as portas, todas as gavetas, todas as senhas bancárias, tudo depois que esse pessoal saiu, porque esse pessoal aí é perigoso demais. Daniel, Cruzeiro é o time do povo.
força classe trabalhadora, sem dúvida, Daniel. Por isso essa proposta de comprar 2 ingressos para a maioria, porque eu acho que dá para todo mundo dar essa força aí para o Cruzeiro e ter a contrapartida, não uma doação sem o torcedor ter direito a nada, quer dizer, ele tem direito ao ingresso. André, ele tá falando aqui, Júlio, minha padrinha não precisa me presentear no Natal, só quero consultoria. Ô André, o que eu puder ajudar aí à distância aí, dentro da minha limitação de tempo, eu te ajudo muito, viu? Faço questão de fazer, quem me conhece sabe que eu gosto muito de ajudar mesmo. M. Canazarte, Júlio, o problema é que nosso torcida está muito desanimado, mas aí é o papel da diretoria dar um ânimo. Entendeu? Quando o conselho gestor entrou, a torcida estava pilhada, porque era uma nova energia. Acho que agora com o Sérgio entrando, a partir do momento que ele anunciar as pessoas, a torcida vai dar uma energia de novo. Nós temos que saber a hora certa. Uma hora certa da gente usar a torcida, né? Aí ele está falando, não conseguimos nem chegar perto da meta do sócio da reconstrução. Bom, isso é importante falar aqui. Não por culpa da torcida. Zero culpa da torcida. Lógico, tinha meia dúzia de torcedor que ficava fazendo essa chantagem besta de quanto benefício tiver lá e eu não pago sócio. Mas o Cruzeiro não vendeu a meta por causa de TI e um pouco por causa do marketing. O marketing está muito enxuto, não conseguiram fazer as ações combinadas, mas principalmente a TI. Gente, nós tivemos 60 mil tentativas de compra de sócio da reconstrução no primeiro dia. Não sei se vocês sabem disso. Conseguimos vender 20 a 30 mil só. Por quê? Porque o sistema está todo bugado. E porque houve o boicote. Depois, quem entrou para resolver não resolveu. Não resolveu. Então, gente, não podemos culpar nem o programa nem a torcida. O programa foi um sucesso. Todo mundo quis ajudar. A torcida foi espetacular. Agora, o Cruzeiro precisa fazer algo minimamente razoável. É a mesma coisa de querer lançar esse programa de vender aí 200 mil kits de ingressos e não ter um sistema que aceite. A pessoa entra lá e a página dá não encontrada. Aí não há quem consiga. O tanto de feedback que eu tive de pessoas falando, gente, eu tentei 10 vezes. Meu pai, ele conseguiu fazer o sócio da reconstrução depois de um mês e até hoje não recebeu o cartão. Então não dá para culpar a torcida, entendeu, gente? Não dá mesmo. Vem o Daniel falando, vende pela maquininha do PagSeguro. A Alessandra Negrini diz que é grátis aí, ó. Excelente, tá vendo? Tem que pensar, ó. Por isso que é bom compartilhar a ideia, que o pessoal vai melhorando a ideia com outras ideias. Galera, manda aviãozinho aí pro Sérgio Rodrigues para ele escutar. Isso mesmo, galera. Tem que chegar no Sérgio e o Sérgio tem que melhorar essa ideia. Ele tem time para fazer isso e implantar isso aí. Michel, enquanto tiver essa corda da quadrilha União no clube, não vai vingar. Gente, a gente tem que fazer vingar. Porque os caras ganharam essa porcaria dessa eleição. Para o conselho, nós vamos atrapalhar a gestão do Sérgio por causa disso, gente? Não tem cabimento. Nós estamos atrapalhando o Cruzeiro. Não adianta, esses caras não adianta. Nós precisamos ir para a rua depois acabar esse corona aí para tentar tirar esses conselheiros de lá, nos estruturar melhor, porque o pessoal se estruturou mal para as eleições agora em outubro, se estruturar melhor e se unir para tirar esse pessoal definitivamente. O Canazarte está muito desanimado. Eu discordo de você. Eu já te expliquei por que não vendeu 60 mil sócios. Não foi porque tinha gente para comprar, era 100 mil tranquilamente. E é muita coisa, tá, gente? A maioria dos times tem pouco. E eu não estou falando de vender sócio, estou falando de vender ingresso. Não daria um overbook de ingresso? Não, Júlio. Ô Henrique, é o que eu disse. Se você pegar e vender 400 mil ingressos, diluir em 5 anos, nós estamos falando de 80 mil ingressos por ano. Nós estamos falando de 40 jogos, dá 2, 3 mil ingressos por jogo. Não dá overbook. É só o Cruzeiro dividir. O Cruzeiro, de acordo com gente, o Cruzeiro precisa fazer um negócio de pricing, de estimativa de pessoas por jogo. Se esse jogo aqui tem uma estimativa de 10 mil pessoas, abre 20 mil para as pessoas que compraram. Se ele tem uma estimativa de 40 mil pessoas, abre 10 mil. E vai abrindo 10 mil todo o jogo. E vai explicando às pessoas, vocês têm que usar, porque daqui a 4, 5 anos expira. Mas tem 4, 5 anos para usar. Não dá overbooking. Se fizer bem feito, não dá não. Luiz de Alcântara, não conseguimos o sócio. Já expliquei por que não conseguimos, ok? Claudete, isso é vantagem para quem tem sócio com valor mais baixo, pago 160 por mês. Então, Claudete, mas esse seu, que você paga 160, vamos pensar o seguinte, esse de 160 palestra, normalmente eles fazem para o pessoal, não estou dizendo que é o seu caso, mas em regra geral são pessoas que podem pagar mais, que senão pagariam de 70. Tá? Então, e aí você fazendo 10 anos e dando 20% de desconto, é vantajoso para esse que faz o mais caro também.
E parcela em 12 vezes dá 12 de 1.280. Você fala, não posso, mas você pode então fazer o de 70 ou de 100. Então, Claudete, assim, é lógico, vai ter exceções. Não dá para fazer um que encaixe 100% das pessoas, mas nós temos que tentar, certo? Igor, muita gente não virou sócio por causa do site zoado. Obrigado, Igor. Eu tô tentando falar isso aqui com a galera. Daniel, ao invés de Alessandra, a gente contrata a Letícia Batella, porque ela é cruzeirense. Verdade, ó, Daniel. Cruzeirense mesmo. O pessoal do marketing vai ter muito trabalho, não tem dúvida. Será que o Manchester City ainda quer comprar o Maurício? Não sei, viu, Canazarte? Eu acho que o mercado está muito parado. Juliano Maneta, torcida ajuda sim. O negócio é não alimentar diferenças na política e transparência. Isso aí. Vai depender muito dos sinais que o Sérgio deixar agora. Se ele der sinais positivos para a torcida compra a ideia. Bom, Itazeiro, Lucas falando, o problema é ter 10 mil torcedores podendo pagar 10 mil reais. Gente, não estou dizendo que tem, mas tem. Eu não tenho absoluta certeza não, mas eu acho que tem. E eu fiz a projeção com 5 ou 10 mil. E eu estou falando para parcelar em 12 vezes no cartão, tá? Mas eu estou falando um universo de 9 milhões, nós estamos falando 900 mil dá 10%, 90 mil dá 1%, 9 mil dá 0,1%. É 0,1% da torcida. Que tem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós fizemos, faz parte de uma associação que chama Grandes Cruzeirenses. Essa associação já teve 200 pessoas. Nunca fizemos uma propaganda, ela não ganha nada. Todo mundo paga. Já tem 4, 5 anos. Se você for juntar em 4 anos, nós já pagamos R$4 mil cada um de nós aí. E sem zero de retorno físico, de produto, não tem direito em jogo, nada. Só para ajudar o Cruzeiro, para fazer ações, principalmente ações sociais. São pessoas que todos eles conseguiriam pagar. Isso é um exemplo, tá? Eu tenho certeza que consegue arrumar gente para pagar isso. Eu tenho certeza. 5 mil eu tenho certeza. Aí tá falando aqui, ó. Valdir Virgão pode ajudar muito. Pedro Henrique. Pagar os influencers agora seria com transparência, né? Não, pois é, tem que ser uma coisa muito transparente. Hein? Não é pagar para dar notícia boa. Não é pagar para ficar protegendo diretoria. Pagar para fazer um serviço, de repente, paga por sucesso, entendeu? Você cria o link, olha que legal. Você cria o link, né? Kit de ingressos / Valdir Virgão. Quem entrar por esse link, ele vai ganhar aí 2% de toda venda que fizer. Mérito dele, entendeu? Você cria e só paga pelo que ele gerar de receita para o Cruzeiro. Michel, esse sócio da reconstrução ainda vai vingar, ainda não foi erro de TI, exatamente. Aí o Saulinho perguntando se eu já fiz a proposta ao Sérgio. Ainda não, mas eu sei que vai chegar. Claudete, eles têm que querer fazer. Daniel Michelino de novo, tem que vender a Toca 2, fazer peçaria com o Gustavo Lima para treinar no jardim dele. Gente, até para construir uma área nova, afastada, é muito mais barato, dá para fazer com dinheiro da venda e até alugar, tá? Áreas, centros de treinamento por um tempo, tem alternativas também. Rafael Ribeiro pedindo para deixar a live salva, eu vou deixar. Eu já tá acabando o tempo, gente, porque 1 hora só o Instagram não deixa, hein? Que mais? Cruzeiro tem que vender o Maurício pro City por 40 milhões de euros. O Canazarte, se conseguisse, cara, nossa senhora, tinha que vender correndo, né? Ainda mais com o câmbio favorecendo, 40 milhões de euros dá 240 milhões de reais. Eu acho que não consegue vender pela metade. E já seria muito bom. Tá bom, gente? Bom, vamos lá. O Wagner Pires ajudou o Cabaré. Por que o Cabaré não ajuda o Cruzeiro? Boa, Luiz de Alcântara. Aí o Michel falando que ama o Cruzeiro, Paulo Romero zoando o Canazarte, aí o pessoal zoando ele porque tá vendendo ele por 40 milhões de euros. Não vale, né, gente? Hoje ainda não. Talvez depois de uma Série B que ele arrebentar, valha pelo menos uns 15 milhões de euros, né? Cebolinha do Grêmio tá custando achar 20 milhões de euros. Joga muito também, né, gente? Então é isso, galera. Bom... Itazeiro, Júlio oferece ajuda ao Sérgio, estou oferecendo, vou ajudar, o que o Cruzeiro precisar de mim eu faço. Ao Rodrigo Lage, grande abraço. Cruzeiro precisa de profissionais sérios e que têm conhecimento para auxiliar a nova diretoria, o Júlio é deles. Obrigado, Rodrigão. Rodrigo é um grande amigo aí também, excelente profissional, e o cruzeirense também pode ajudar muito. Gente, muito obrigado a todo mundo, vai acabar aqui, não vai dar tempo. Edinho é o cara que vai ser o superintendente comercial, eu não lembro como pronuncia o sobrenome dele, mas é Postes, acho.
Ele é um cara profissional de mercado que vai assumir. Ele me chamou aqui, a gente conversou aqui, na verdade eu falei com ele também. O Canazá tá pedindo para explicar o marketing multinível, depois eu explico, gente. A live vai fechar sozinha aqui. Mônica, vou colocar no meu canal do YouTube, Professor Júlio Reis. Gente, vou colocar no canal do YouTube, vou colocar o link no Twitter, Júlio Reis 78, o meu Instagram, Professor Júlio Reis. Lá eu tenho um canal também que eu no Telegram, onde eu publico todos os meus posts também, que é sobre gestão no futebol também, tá? E eu agradeço demais a moral. Pô, muita gente, ainda estamos até agora desmobilizando, eu não consigo ler tudo aqui. 70 e tantas pessoas. Muito obrigado a todos aí por essa moral. Espero que vocês tenham gostado da ideia e a gente vai refinando aí, vamos passar por Cruzeiro para a gente melhorar essa ideia, beleza? Vamos junto, galera. 9 milhões, Cruzeiro é forte demais, Cruzeiro é grande demais. Esses caras vão ter que suar muito para querer derrubar a gente. Ninguém consegue, não. Tamo junto, um abraço, valeu, tchau.